Vamos lá, eu quero trocar uma ideia com vocês com algo que é óbvio aí por quem já trabalha com automação, que usar LLMs não faz sentido e cada vez vai fazer menos sentido de acordo com o artigo que a NVIDIA postou. Mas vamos lá, tem esse tipo de falácia, principalmente para leigos, que é você precisa do mais caro, tamanho documento, é o único jeito de ser profissional. Isso é uma tremenda mentira e esse artigo da NVIDIA prova que 90% das tarefas do dia a dia não precisam de grandes LLMs para ser feito, como GPT-4o, como Claude Sonnet. E literalmente, se tu estiver usando essas LLMs para essas atividades, tu tá vendo o teu dinheiro voar, literalmente. Mas vamos lá. Eu vi o artigo da NVIDIA aqui no Reddit, bem interessante. O título me chamou bastante atenção, que a NVIDIA lançou um dos artigos de IA mais importantes de 2025. E de certa forma mas pra gente que já trabalha com IA em produção, é só mais vamos dizer assim, a teoria da prática que a gente já tinha entendido escrita, vamos dizer assim. E aqui está o artigo bem completo, eu vou deixar o link dele na descrição se vocês quiserem ler ele, mas eu tive vários insights que eu quero compartilhar com vocês sobre esse artigo aqui em específico. E o maior insight aqui que o artigo dá é a solução, os pequenos e notáveis SLMs. Cara, hoje os SLMs eles já são muito poderosos, ainda mais com os SLMs sendo lançados pela China, que é possível rodar localmente no teu computador. O ChatGPT lançou um SLM também que é possível rodar localmente. E o artigo mostra que eles já são suficientemente poderosos para a maioria das tarefas, que literalmente conversa 1x1 no WhatsApp. Tu não precisa de uma super LLM. As SLMs já dão conta. Eu vou mostrar uma estratégia aqui um pouco mais para frente nesse vídeo de como usar as SLMs alinhadas com as LLMs. Vamos dizer assim, tu precisa de partes específicas que o teu fluxo seja muito inteligente. A gente vai usar as LLMs também para isso. E uma vantagem das SLMs é que elas são de 10 a 30 vezes mais baratas. O custo de API, como eu comentei, o artigo meio que ele colocou muitas verdades que a gente já sabia, porque ninguém coloca um ChatGPT 4o da vida, um ChatGPT 5, um Claude Sonnet em produção para um chat, tá ligado? Tarefas do dia a dia já são feitas por SLMs, que são as versões minis, as versões flash do Gemini, do ChatGPT, por exemplo. E uma outra vantagem aqui para quem é hardcode e trabalha com IA local é que elas são muito mais simples de se transformar em especialistas, de treinar elas em si, ali no teu ambiente. E qualquer um pode mexer, não só as big techs. Isso aqui é a grande democratização da inteligência artificial, porque tu pode rodar ela localmente, tu nem precisa... isso é uma dor muito grande que eu já conversei com algumas empresas que elas têm medo de rodar essas grandes APIs como o ChatGPT, como o Gemini e ter os dados vazados, porque de alguma forma todas as conversas dos clientes deles, aqueles dados sensíveis como informações de contato, informações sensíveis mesmo, vamos dizer assim, tem gente que está passando agora informação de pagamento dentro de inteligência artificial. Então isso é um medo muito grande e as SLMs rodando localmente resolvem isso porque tu está controlando exatamente tudo que está acontecendo ali. E lembra que eu falei para vocês, tá, Diego, SLMs resolvem a maioria dos problemas, mas eu tenho aquele problema específico e como é que eu vou resolver? Eu vou até dar um exemplo aqui. Tu tem ali uma inteligência artificial que conversa com o cliente e ela coleta arquivos do cliente e ela precisa processar esses arquivos e dar uma resposta que faça sentido com esse processamento. Não seria possível fazer esse processamento com SLM, mas toda a coleta de arquivo, toda a conversa com o cliente, 90% da conversa, seria feito por SLM. Então a gente usaria, por exemplo, dentro do N8N, uma tool
que chamaria um fluxo ali, que pegaria todos esses arquivos, transformaria em TXT, enviaria então para um LLM como 2.5 Pro ou o próprio GPT-5, e ele faria esse processamento, entregaria para o SLM, enviar para o cliente o processamento que ele fez desses arquivos. Que daí é muito texto, que a gente precisa procurar informações específicas. Então, 95% do tempo a gente vai usar os SLMs nas nossas aplicações em produção, e 5% do tempo a gente usaria esses LLMs mais caros, por assim dizer, para realmente ser sustentável essa operação em produção. E vamos lá. Então a gente falou aqui da solução dos SLMs e da mentira que está sendo contada dos LLMs grandes, que essas mentiras, na minha visão, quem trabalha nem chega a afetar, mas a conclusão que eu tenho aqui é que o futuro da inteligência artificial é usar a ferramenta certa, não a mais cara, e é isso que esse artigo principalmente comentou, que o grande futuro agora no médio e curto prazo é o uso das SLMs. É isso que eu queria compartilhar nesse vídeo. Esse artigo da NVIDIA acabou de sair. Esse post no Reddit aqui tem 7 horas e muito interessante esse conteúdo. E eu queria trazer esse insight ali do 95% e 5%. O que vocês acharam desse tipo de conteúdo mais notícia aqui? É interessante? Ou vocês curtem mesmo mais o conteúdo técnico? Tiver alguma curiosidade sobre o que foi falado aqui, bota aí nos comentários que eu leio tudo. Um abraço, galera.